Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Bom, para quem não me conhece, né? Sou a evangelista Diana. Brincadeiras à parte, né? Abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Todos encontraram? Amém? Não? Enquanto vocês procuram, então, eu vou fazer uma oração. Senhor, graças te damos por mais este momento, Senhor. Pai, agradeço por cada um que está aqui. Peço que o Senhor venha falar a cada um, Senhor. Que não seja nada de mim, mas tudo de ti. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para o entendimento. Pai, abre os nossos corações, que essa palavra ela venha frutificar no nosso coração. Peço que o Senhor tire das nossas mentes tudo aquilo que está nos trazendo ansiedade, que tudo aquilo que está tirando a nossa paz venha se dissipar nesse momento e que nós venhamos estar presente na Tua palavra, que a Tua palavra venha gerar mudança em nós. Em nome do Senhor Jesus eu oro, desde já agradeço. Amém. Todos encontraram agora? O Senhor disse: visto que este povo aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinamente aprendeu. O tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem é o seguinte: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Será? No capítulo 29 de Isaías, ele mistura a promessa da restauração, mostrando como o povo de Jerusalém estava espiritualmente distante e cego de Deus. Mas também ele revela, né, que Deus ele tinha um plano de salvação para o seu povo. Mas o que me chamou a atenção quando eu estava fazendo a leitura do capítulo 29 foi o versículo 13, né, que ele fala: esse povo se aproxima de mim com suas bocas, e com seus lábios me honram, porém tem se afastado para longe de mim o seu coração. A gente geralmente sabe o que é honra, né? Mas mesmo assim eu procurei a definição. Honra é dar valor, é conhecer, é dar importância. Honrar é tratar como precioso e na prática é ouvir, respeitar, obedecer, reconhecer autoridade e valor. Então, isso é honra. E Deus, ele não rejeita palavras, ele rejeita corações distantes. O povo daquela época estava fazendo tudo que tinha que ser feito para se achegar a Deus. Eles sacrificavam, faziam ofertas, eles adoravam, iam ao templo, mas eles esqueceram de um detalhe muito importante, que é o coração. Eles estavam fazendo tudo bonitinho, mas o coração estava distante de Deus. Você pode fazer tudo certo por fora e por dentro, e ainda assim estar errado por dentro. Porque você imagina só, você louva, como a gente já fez, né? Você louva, você prega, você oferta, dizima, faz tudo tudo que a Bíblia pede, tudo que Deus manda a gente fazer, né? E aí a gente pensa que está tudo certo, mas lá a carta aos Colossenses, no versículo 3, no verso 23, vai dizer: tudo o que fizeres, fazei de todo o coração. Então, Deus não está olhando só para o que a gente faz, mas de onde isso vem. O povo daquela época, ele estava se aproximando de Deus com a boca, mas o coração estava distante de Deus. E aqui entra algo, né, muito profundo. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu falei no início da mensagem, será que é isso mesmo? Parece que Isaías está contradizendo o que Jesus falou, ou Jesus, aliás, né? Porque está contradizendo o que Isaías estava falando. Mas
o que isso nos ensina? A boca, ela revela o coração, porque quando o coração está longe, a boca, ela vira máscara. Mas não é errado a gente se aproximar de Deus com palavras como o povo estava fazendo. O errado é quando é só externo, só aparência, só por fora. E a aparência, ela pode até enganar Deus. Mas nós, como humanos, né, nós não temos o poder de salvar ninguém. Porque eu falo o seguinte, aquele povo estava fazendo algo externo. O interno, que é o coração, não estava sendo para Deus. E às vezes a gente faz isso. A gente quer fazer por fora para que as pessoas vejam. E quando eu falo o poder de salvar ninguém, eu vou fazer porque o Marco viu, porque o pastor Everton viu, ou a Karina vai ver. Quem salva, quem deu a vida, foi Jesus para salvar a gente. Não foi o pastor Júnior, não foi a pastora Paula. Então, Jesus deu a vida dele para salvar. E você vai fazer algo para que o outro veja, não para que Jesus veja. A partir do momento que você fizer algo para Jesus, automaticamente, o seu externo, ele vai resplandecer. Outras pessoas vão ver no automático, não forçado. E aquele povo estava fazendo as adorações no modo automático. Já estava vamos supor, você põe seu celular todo dia para despertar às 6 horas, vai chegar uma época que 6 horas você não precisa mais de celular. Vai sozinho, né? Então, quem tem o poder de salvar é Jesus. Então, o que vemos não importa. O que importa é o que Jesus vê. Porque lá em Jeremias 17:10, 1 Samuel 16:7, vemos que Deus sonda o coração. E em Salmo 139, nós vemos que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O homem, ele observa atitudes, mas Deus é quem examina as nossas intenções. Então, a nossa adoração, ela tem que ser de dentro para fora. Porque quando isso acontece, ela gera frutos, né? A adoração verdadeira, ela transforma você e também quem está à sua volta. As pessoas que veem, elas vão querer ter o que você tem, carregar o que você carrega, né? O pastor Júnior ainda falou domingo passado sobre colar com quem tem unção, colar com quem quer coisa boa. Então, a partir do momento que as pessoas veem que você tem Jesus, a partir do momento que ele vê a sua adoração, vê a sua oração, a sua vontade de buscar, ela mesma vai querer fazer aquilo. Ela vai querer ter o que você tem, a presença que você carrega. Agora, fingir uma presença que não existe, uma hora vai dar ruim, a conta não vai fechar. Então, a gente tem que ter a adoração verdadeira, a adoração que gera frutos. E a adoração, quando a gente adora de fora para dentro, não de dentro para fora, é um esforço sem presença, é barulho sem transformação. Porque você pode até fazer, mas você não vai ser transformado. Você está enganando, né? A gente está enganando a nós mesmos e também a quem está à nossa volta. E eu penso da seguinte forma: você se engana o próximo achando que você tem presença, só que aí aquele próximo que provavelmente vai buscar de todo o coração, ele vai ter a presença. Porque ele não sabe que você está buscando por buscar, sem estar com o coração voltado para Deus. E quando isso começa, né, fazermos por obrigação, fazermos por ritual, por tradição, é algo que se repete tantas vezes e continua sendo feito, mesmo sem sentimento e sem consciência, sem verdade. A presença, ela virou costume e o altar virou rotina. A adoração, ela virou uma tradição. E quando isso vira rotina, perde a presença. E quando perde a presença, perde a essência. E como que a gente deve evitar isso, né? Eu sempre falo aqui que devemos pedir ajuda para Deus. E que o Espírito Santo nos mostre quando estivermos fazendo por fazer, fazendo de qualquer maneira. Eu falo, né?
quem não vigia o coração se afasta sem perceber. A Bíblia não fala que devemos usar de vãs repetições, que nós não podemos. Mas tem palavras, tem orações que eu falo que sempre devem ser feitas, né? E eu sempre peço, uso nas minhas orações, que é: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, não me deixe desviar da tua presença, porque são coisas que a gente acha tão bobo, mas que se a gente não tomar cuidado com a rotina, o dia a dia, a gente vai se desviando, a gente vai colocando outras coisas nos lugares, e quando vê a presença, já não está tão, não faz tanta parte do nosso dia a dia. A gente vai colocando uma coisinha aqui, uma ali, vai colocando outras coisas no coração, desejos, vontades, e a presença ela vai se dissipando. E eu falo que o que eu acabei de falar sobre não me deixe desviar da tua presença, não retires de mim a tua presença, isso não é vã repetição, isso é dependência diária. É você saber que você é dependente de Deus. E nós somos falhos. Se a gente for colocar tudo por nossa conta e risco, vai dar ruim, gente. A gente é falho. Eu sempre falo. Eu vou falar de mim, eu sei que eu sou ruim. Ainda hoje eu estava ouvindo um louvor e eu falei: Senhor, sem ti eu nada seria. Eu saberia eu sei onde eu deveria estar se eu não tivesse encontrado Deus, onde eu estaria. Então nós somos falhos. Se a gente colocar na nossa responsabilidade tudo o que a gente quer, vai dar ruim. Mas pedir a Deus para cuidar da gente, colocar os nossos planos nas mãos de Deus, é dependência diária. Lá em 1 Reis vai falar sobre Salomão, 1 Reis, capítulo 11. Salomão foi um dos homens mais sábios, né? E você acha, creio eu, que ele não ouvia conselheiros. Se você é mais sábio, você vai ouvir para quê? A não ser que você quer tirar a painha da cara da pessoa, né? Não faz sentido. Eu vou ouvir o que ele vai falar, porque provavelmente eu acho que ele não tinha essa necessidade. E ele tinha conselheiros, tinha paz, tinha tudo, tinha a sabedoria dele, mas ele não guardou o coração. Ele tinha 700 esposas, 300 concubinas. E eu te pergunto, você acha, a Bíblia também fala, né, que se elas eram todas de Israel, elas tinham o mesmo propósito, o mesmo Deus? Claro que não. Cada uma tinha sua crença, tinha seus costumes, né? E nem tudo que vem para a nossa vida, que entra na nossa vida, vem de Deus. E a gente tem que ter o discernimento para saber sobre isso. Mas a gente tem que saber que isso também pode influenciar o nosso coração. Agora pensa comigo, eu sempre falo. A gente às vezes vai fazer um evento aqui na igreja, geralmente entra mais na organização a pastora Paula, a pastora Karina e eu. Você imagina, a gente se junta para organizar tudo, mesmo objetivo ali, todo mundo. Um objetivo a gente tem. Mas chega aqui, cada uma tem um jeito de agir, cada uma tem... já está rindo, porque eu sou a que corto tudo, gente. Eu acho que se eu trabalhasse naquele negócio a Diana vai dar canetada se aprova ou não. Não ia aprovar nada. Chega em mim, elas querem morrer. Essa aqui fala que eu sou o dedinho mindinho. Que tudo ali eu sou do... Mas, no final, o nosso objetivo é alcançado, porque a gente tinha o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Mas somos pessoas diferentes, porque cada uma pensa de um jeito, a outra age de outro. Mas, no final, dá tudo certo, o objetivo é alcançado. Mas você imagina agora, 1000 mulheres, 1000 crenças diferentes, 1000 pensamentos diferentes, 1000 influências diferentes. E o único objetivo que eu creio que elas tinham ali, iguaizinhos, era Salomão, né? Certeza. Porque provavelmente você tem 1000 ali. Mas uma ia querer ser a queridinha ali. Para a hora que chegar lá reclamar, fulana fulana fez isso comigo. Salomão já ia. Porque são 1000. Então, eu acho que era um forféu. E quando o ambiente ao seu redor não tem o mesmo propósito que Deus, ele começa a te puxar para longe dele. E mesmo que Salomão não tivesse começado diretamente, ele permitiu aquilo. Ele fez indireto, ele teria
começado indiretamente. Eu fiquei ministrando e pensando, vocês acham mesmo que Salomão não viu nada? Vocês acham que Salomão não sentiu o cheiro do churrasquinho? O cheiro do bezerro, o grito do bezerro, do animal sendo sacrificado? Gente, ele ouviu 1000 mulheres, você imagina. Provavelmente ele viu tudo. Mas ele permitiu. E permitir, mesmo que ele não tenha feito ali diretamente, permitir também é sacrificar, né? É participar. Quando você permite, você não faz nada, você também participa daquilo. É a mesma coisa quando alguém, foi lá, um bonito roubou algo e pôs no carro do outro. O outro não está sabendo. Mas se a polícia chegar ali, você vai, filho, a casa caiu. Mas eu não sei, mas estava no seu carro. A mesma coisa, ele pode, não, eu não matei o bezerrinho, eu não mandei, mas quando você permitir também é participar. Isso serve para nós também. Quando na nossa roda de amigo, pessoas, mas eu não faço o que o fulano faz. Mas você está junto? Você está participando. A gente tem que aprender a separar. A gente tem que aprender os ambientes que estão à nossa volta, se aquilo condiz com o que a gente quer, se vai acrescentar na nossa vida. E o que você tolera hoje pode te dominar amanhã. Ele viu tudo, como eu disse, ele viu todas as práticas, todos os incensos, e ele foi se acostumando com aquilo, porque ninguém se desvia de uma vez. Ninguém chega na igreja e fala, eu não venho mais, é muito raro, chutando a porta, acabou, não venho mais. A gente se desvia aos poucos, e esse pouco começa no nosso coração. E isso trouxe consequências espirituais para Salomão. A queda, a divisão do reino. E quem não guarda o coração, perde aquilo que Deus colocou nas mãos. E nós temos o exemplo de Davi, né? Davi não era perfeito. Davi, ele não era perfeito, mas ele tinha algo muito poderoso. Um coração sensível a Deus. Quando eu leio os Salmos de Davi, a gente sabe, conhece os erros dele, mas nos Salmos a gente vê a dependência de Davi. A gente sente como ele era dependente de Deus. Davi não fazia nada da mente, fez, né? Mas nos Salmos a gente sente que o coração dele era algo que ele queria guardar a todo custo, porque a gente vê a importância. Porque se você não guardar o coração, você contaminou todo o restante do seu corpo. Davi não era perfeito, mas ele tinha um coração sensível a Deus. Davi, ele teve conselheiros, assim como Salomão teve. E quando Absalão se rebela, né, a Bíblia vai dizer que Aitofel, ele que era um conselheiro de Davi, ele rompe e vai se comunar com Absalão, foi ser duplinha dele. E Davi fica sabendo, e aquilo ele fica desesperado, porque a Bíblia fala, foi virar a panelinha de Absalão. A Bíblia fala que Aitofel era muito sábio, e Davi, ele não confia em si quando ele fica sabendo que Aitofel estava com Absalão, e ele pede para o Senhor, quebra os planos de Aitofel, ou quebra os conselhos, frustra os planos de Aitofel, os conselhos de Aitofel. E aí a gente vê que ele não confiava em si, ele confiava em Deus. E Deus, ele levanta o Uzai, né, para confundir os planos. Deus sempre levanta uma voz certa para vencer uma direção errada. E isso nos ensina que precisamos ter pessoas que nos aproximam de Deus. Quem anda com você influencia seu coração, como eu acabei de falar. Quem te aconselha hoje pode definir o seu destino. Davi entendia isso, por isso ele orava. Sonda-me, ó Deus. Está no Salmo 139. Ele sempre pedia isso, nós também sempre temos que pedir para Deus sondar o nosso coração, para cuidar, para guardar. Davi não confiava em si, ele dependia de Deus. E nós temos que ter essa dependência diária. Falo que depender de Deus é muito bom. Às vezes a gente sofre, né? Porque a gente quer ser tudo do nosso jeito. A gente, como já foi falado, a gente tenta ajudar a Deus. Porque a gente acha que não está acontecendo, porque não é do nosso jeito. Mas
Isso é ser dependente, é saber que aquilo que Deus faz é melhor do que o que a gente quer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o nosso coração, ele é enganoso. Eu sempre falo, o coração ansioso, ele quebra qualquer coisa. Ele te faz, se você não tomar cuidado, chegar ao fundo do poço, pelo coração ansioso. Tudo começa lá, né, no coração. Porque eu falo que na mente você põe ali, dependendo, rapidinho, some, né? Mas no coração, quando começa lá começa a enraizar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E não adianta, ele dependia de Deus. E eu falo, irmãos, não adianta a gente estar dentro da igreja fisicamente e o coração estar longe. O que é estar dentro da igreja fisicamente? É você chegar aqui, tá seu corpo, sua roupinha linda, todo mundo se arrumou, a pastora Vitória já falou, tomou banho, passou perfume, gastou tudo, os creme Lily, não passou desodorante, é problema seu. No final do culto, você vai conferir? E aí você senta aqui lindo e belo, mas você perdeu tudo do louvor, da primeira oração do início do culto até o final. Você veio aqui ocupar banquinho. Não adianta. O que você leva para casa? O que você levou do... Gente, o culto de 100% do que acontece, às vezes tem pessoas que não levam 1% para casa, 2%. Você fica 1h30, 2 horas no culto, para chegar em casa e não ter nada no coração. Se perguntar, como foi o culto hoje? Todo mundo fala assim, uma bênção. Aí você fala assim, então me conta. Então, espera aí que eu vou tentar lembrar. A pessoa está em Nárnia, já foi lá em Marte para saber se dá para sobreviver lá, né? Se tem água, já fez seu almoço mentalmente, já voltou, já pôs roupa no varal, outro já fez o relatório do serviço, mas o que Deus entregou ali no culto, a pessoa não pegou nada, foi embora vazio, levantou cedo, gastou roupa, tempo, tudo, para não levar nada embora, não colocar nada no coração. Eu falo, todo mundo quando traz uma ministração, todos tem uma palavra, sempre tem uma frase, algo que Deus revela, o pastor Júnior sempre fala, nossa, é forte. Gente, no mínimo isso, no mínimo levar uma coisa para você guardar, para praticar durante a semana. Porque senão, é o que eu acabei de falar, não adianta estar dentro da igreja, fisicamente o coração está longe. A presença no culto não significa presença em Deus. Entra o que eu acabei de falar, está se enganando. Aí você acha que está cheio, o vaso está cheio de bolouro o vaso. Porque não tem nada. Se perguntar, se precisar do óleo do vaso que achou que estava, não tem nada para oferecer. E nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. E lembrar disso. A boca fala daquilo que o coração está cheio, mas Deus conhece o que a boca tenta esconder. Hoje Deus não quer só palavras, Ele quer o seu coração. Não quer só sua aparência, quer sua verdade. Porque no final, não é sobre o que você fala, é sobre o que você carrega dentro de você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.